Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula sobre o livro de Esther. O que você está achando até agora? Grandes surpresas nesse livro, né? Uma reviravolta e uma atividade divina, mesmo que o livro não apresente o nome de Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui com você para mais uma aula. Então já abra a sua Bíblia, deixa aí ela pertinho de você. Enquanto eu for falando aqui, você pode ir checando os textos bíblicos, assim como os bereanos, que não acreditavam em tudo que Paulo falava, mas seguiam no texto bíblico para perceber e saber pelos próprios olhos deles se o que Paulo estava falando era verdade. Porque a intenção da Bíblia comentada é essa, é você estar mais próximo do texto. É você ser capaz de, ao ler o texto bíblico, ser capaz de interpretá-lo também. Mas isso nós só podemos fazer com a ajuda do Espírito Santo. Então, gostaria de convidar você para fechar seus olhos onde você está, para mais uma vez a gente pedir a Deus sabedoria. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento que eu estou aqui com os alunos da Bíblia comentada. Que o Senhor venha mais uma vez nos iluminar, que as verdades da Tua palavra venham saltar os nossos olhos e que o mesmo Espírito Santo que inspirou os autores bíblicos possa estar conosco também nesse momento. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Na aula de hoje, nós vamos continuar agora na parte final do livro, analisando cada um dos capítulos. Nós vamos analisar o capítulo 7, 8 e o 9 e o 10, que o 10 é um pouquinho mais curto, então eu coloquei ali junto com o capítulo 9. O capítulo 7 é um capítulo crucial. É então onde ocorre o banquete da rainha Esther. E nesse banquete, as intenções de Esther eram muito altas e importantes. Toda a nação israelita dentro do Império Persa estava em jejum, em oração pela rainha deles, que não era persa, que era judia, mas que ninguém sabia. E o próprio rei não sabia que a sua esposa era uma judia. E lá no capítulo 7, nós vamos ler o verso 4, 5 e 6. Abra sua Bíblia aí, verso 4, 5 e 6. O texto fala de quando Esther, então, perante a pergunta do rei, qual é o seu desejo? Por que é que você me chamou aqui? Por que é que você arriscou sua vida para entrar no pátio do palácio e pedir então um banquete comigo? Então a rainha Esther fala o que estava acontecendo, o porquê ela estava ali. Verso 4 fala o seguinte: porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda, como servos e como servas, nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Olha que momento incrível. O rei pergunta a Esther e ela, perante Amã, então fala: fomos vendidos. O rei percebeu na fala de Esther que a pessoa que estava contra ela tinha planejado matar a rainha. Amã não sabia que Esther era judia. Ele estava mirando Mardoqueu e acertou na rainha, na esposa do rei. Essa história continua, então, com uma interferência de um eunuco,
chamado Harbona. Então disse Harbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mardoqueu, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Olha que reviravolta. Harbona, que é um servo do rei, um eunuco, tinha consideração pela rainha. E ele então interfere na história, dizendo e dando a solução para o rei. Rei, você está com raiva? Amã quis matar a sua rainha? Eu sei de uma coisa. Tem uma forca lá já prontinha para ser usada. Manda Amã para lá. O rei, cheio de raiva, não pensou duas vezes e mandou Amã para a forca. Mas ainda existe muita coisa para acontecer nessa história. Capítulo 8. Capítulo 8, a gente encontra, então, aqui, final de 7, 8, uma questão que é o seguinte. Amã tinha morrido, grande parte do problema tinha sido solucionado, as orações do povo de Israel tinham sido ouvidas, o Senhor o tinha colocado, literalmente, como Davi fala, uma mesa perante os inimigos. Mas o decreto de Amã já tinha sido assinado com o próprio anel do rei. No capítulo 8, então, Esther clama ao rei pelo cancelamento do decreto. E ela diz assim, verso 6, pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então, o rei, que nunca diz não, dá aquele anel que ele tinha tomado de volta de Amã para Mardoqueu e falou, você pode fazer o decreto que você quiser. O próximo verso, nós temos aqui então a permissão do rei Assuero para que Esther e Mardoqueu criassem então um decreto e também assinassem com o seu anel. O que o rei diz é, o decreto de Amã era, sim, um decreto legítimo, assinado com o anel do rei. Mas esse novo decreto eu mesmo vou fazer. Dessa forma, o decreto de Amã seria cancelado. O texto fala assim, escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e que com o seu anel se selam, não se podem revogar. Dessa forma, então, um novo decreto com uma intenção completamente oposta ao primeiro, que era de Amã, cancelaria o anterior. Porque os decretos do rei, assinados com o seu anel, tinham permanência, eram legais. E dessa forma, aquela intenção que Amã tinha de destruir todo o povo de Israel estava aniquilada. A gente pode observar aqui, no verso 13 do capítulo 8, que algumas partes do decreto de Mardoqueu e Esther eram bem parecidos com o decreto de Amã contra Israel, contra o povo de Israel. A gente tem aqui palavras similares, ou seja, o feitiço contra o feiticeiro. Aquilo que Amã queria para o povo de Israel aconteceu justamente o contrário. Todos aqueles que eram inimigos de Israel iriam sofrer o decreto que agora Mardoqueu e Esther iriam elaborar. O verso 17 do capítulo 8 fala que Susã exultou. Isso é em contraste com a perplexidade ocasionada pelo primeiro edito, lá em Esther 3,15. Isso pode demonstrar que, em geral, os persas simpatizavam com os judeus. O povo de Susã amava os judeus, e por isso que o capítulo
termina dizendo que a cidade de Suzã ficou feliz de ver, de presenciar a libertação dos judeus do decreto de Amã. Agora nós vamos para o capítulo 9 e 10. O livro de Esther está quase acabando, últimos 2 capítulos que falam como então o decreto de Mardoqueu e de Esther foi realizado. O texto fala que os judeus então matam os seus inimigos. A gente tem aqui no verso 5, feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. O rei, como sempre, mais uma vez, tinha dado plenos poderes para Esther e para Mardoqueu. O que antes ele tinha outorgado a Amã, agora era da rainha e de seu primo Mardoqueu. E eles então estavam livres para ferir seus inimigos. O texto bíblico fala que a rainha Esther acreditou que um dia não seria suficiente para matar todo mundo. Então ela pede para o rei, rei, quem sabe o senhor me daria um segundo dia para eu acabar com todos os nossos inimigos? E o rei falou, como você quiser, rainha. E ali eles mataram mais 300 homens, além de todos os filhos de Amã, os 10 filhos de quem ele se orgulhava tanto. Então, aquele estereótipo de rainha meio principesca não se enquadra para a rainha Esther. A rainha Esther, sim, foi colocada como rainha por um concurso de beleza, mas ela tinha outras muitas qualidades. Em contraste com um rei inseguro, impotente e indeciso, Esther era corajosa, de muita fé e fiel ao seu povo e seu Deus. A gente continua dizendo aqui no verso 17. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Uma história que começou de forma trágica com uma menina que era órfã, termina agora com banquetes de alegria. O povo de Israel tinha encontrado liberdade através de Esther, por meio de Esther, mas pela mão de Deus. Purim, o que significa isso? O capítulo 9 fala da instituição de uma festa chamada Purim. Lembra de quando Amã lançou sortes para saber o melhor dia para se aproximar do rei e então o convencer do seu decreto de extermínio aos judeus? Purim, vem daí. As sortes que foram lançadas, que Amã achou que estava ao favor dele, mas na verdade Deus virou a mesa e a sorte foi para o povo de Israel. Isso é uma forma que a Bíblia usa, que o povo oriental usava quando pensava em sorte. Mas esse texto não é sobre sorte. Esse texto é sobre providência divina. Deus providenciou o melhor para o seu povo, a libertação para o seu povo. Os judeus tomaram a palavra persa pur, sorte, e deram-lhe um plural hebraico. Eles podem ter optado por usar o plural da palavra porque Amã lançara sortes repetidamente, ou porque os judeus celebraram a festa em 2 dias sucessivos. 2 dias de festa para celebrar a providência divina. Joiaquim, o sumo sacerdote da época, instaurou a festa de Purim não somente como uma celebração civil, mas eclesiástica também, uma festa religiosa, de um livro que, surpreendentemente, não tem o nome de Deus, mas que a providência dele, a mão dele, é ressaltada o tempo inteiro. Essa festa é ainda celebrada pelo povo de Israel. A festa do Purim era adoração universal por parte da nação de Israel.
O livro de Esther nos mostra de um Deus que, mesmo quando está silente, está trabalhando por nós. Eu te convido para a próxima aula a gente descobrir as mensagens que o livro de Esther nos traz.